Fala, meu povo! Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do CageCast. Estamos aqui na casa do Bahia Cast, em Salvador. Esse episódio é um episódio bem especial para mim, porque minha convidada é uma pessoa que eu admiro muito, uma amiga também, baiana, retada. Antes de apresentar ela, eu queria agradecer, obviamente, aos meus patrocinadores, né, que apoiam aqui o nosso projeto. Então, primeiramente, queria agradecer a marca Muri, que planta árvores. Para cada peça de roupa vendida, uma árvore é plantada. Queria também agradecer a Aroma de Gaia, que nos presenteia aqui com os óleos essenciais. Botei um óleo essencial aqui para a gente abrir, expandir a mente, que hoje tem muito aprendizado. E também queria agradecer a Fruct, um suquinho detox liofilizado. Vou até lhe dar depois para você experimentar. É super prático, né? Do qual eu participo do desenvolvimento. Então, é uma coisa bem bacana aí que vocês vão curtir. Queria também lembrar de que você precisa dar moral ao papai aqui. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Ainda mais o de hoje, tá? Esse conteúdo é bem importante. É uma questão de saúde pública, planetária. Então, compartilhe, comente, né? Bota aqui alguma sugestão do que você quer ouvir aqui. Eu vou deixar o arroba da minha convidada para vocês também seguirem ela, acompanharem o trabalho dela. Tá? O tema de hoje, vamos falar aqui sobre atitudes sustentáveis que promovem a melhoria da qualidade de vida para todos nós. Vamos falar sobre empreendedorismo também, economia circular. Vamos falar de um monte de coisa muito bacana, tá? Tem a ver também com saúde, porque tudo tem a ver. Se tem a ver com a saúde do planeta, tem a ver com a nossa saúde, né? Então, a minha convidada é a Savile Alves, para quem ainda não conhece. Ela foi destaque da revista Forbes, apareceu entre as 20 mulheres mais inovadoras do Brasil. Cheia de moral, viu? Co-fundadora da Solos. É uma startup que atua há 5 anos. Já tem mais de 5 anos, né? Não tem? Fez 5 anos esse ano. Então, mais de 5 anos com o objetivo de desenvolver soluções para reduzir o lixo nas cidades. Essas ações que estão sendo realizadas há esse tempo, com mais de 5 anos, já geraram mais de 2 milhões de renda para as cooperativas. Várias cooperativas, vamos falar sobre isso também aqui. Mais de 800 toneladas de resíduos coletados e mais de 1 milhão de pessoas engajadas. Minha irmã, é coisa que você já fez, viu? E eu queria só falar que vocês devem ter visto, eu postei um vídeo no carnaval, né? Foi ali que eu tive a ideia de lhe chamar pra cá. Quando eu tava no carnaval, passando ali, aqui perto do Campo Grande, e aí eu vi naquele corredor ali, aquela parte do recebimento, né? Dos resíduos e tal. E aí eu vi um cotoquinho assim, uma menina pequenininha lá embaixo. Aí eu falei, rapaz, eu não tinha noção da quantidade, né, de resíduo da coleta, daquele trabalho lindo que você faz. Aí eu falei, não, eu preciso divulgar isso. Aí na hora eu fiz um vídeo rápido, lembra? A gente fez um vídeo rapidozinho. E aí depois eu falei, poxa, eu preciso levar esse conteúdo para o canal, para o CageCast, para o podcast, porque é um assunto urgente, né? E eu sinto que... assim, na obrigação de ser uma das vozes que traz esse assunto e que ajuda também nesse papel de conscientização. Então, minha amiga, muito orgulho de você, viu? Ser baiana, retada, estar aqui comigo no CageCast. Obrigado por ter vindo, aceitado o meu convite, por estar aqui. Vocês não param mais aqui, só anda viajando. Verdade, Dani, muito obrigada pelo convite, assim, falar aqui com a galera que escuta você, que está preocupado, né, em tomar novas atitudes, em ter novos comportamentos. É algo bastante importante para a gente aqui conseguir espalhar a palavra. A gente brinca lá na Solos que a gente gosta de espalhar as palavras para nutrir novos pensamentos, né? Pensamentos mais sustentáveis. Então, tá aqui hoje vai ser bem, bem especial para a gente também. Valeuzão aí. Eu queria saber como foi que começou essa sua jornada aí de trabalhar nesse mercado, enfim, eu estava lendo que você formou em comunicação, né, na UFBA, e queria que você falasse um pouquinho da trajetória, né, o porquê de atuar nessa área, né, e porque é uma área bem desafiadora. No Brasil. No Brasil, então. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história para a gente conhecer você e a história da Solos também, né?
Ou assim, eu sempre faço essa retrospectiva, porque a gente só vai entender as coisas depois que elas passam, né? Então, quando a gente tá vivendo, a gente não tem dimensão. E aí, eu acho que o ponto de partida foi criancinha ainda. Minha mãe, ela tomou uma decisão que eu acho que foi uma das melhores decisões da vida dela. Ela me colocou numa escola que o método era montessoriano. Então, Maria Montessori foi uma pedagoga que desenvolveu um método que faz com que a relação da criança ali, né, seja de igual para igual com o mundo. Então, tudo que é pequenininho, a criança ela é ali incentivada a produzir os próprios conceitos, atribuir significados e perspectivas para a vida. Então, hoje, eu sinto que foi ali, nessa primeira fase da minha infância, que eu comecei a ter uma noção de quem era eu no mundo. Então, ali começou um processo de conscientização e de formação de autonomia, de autoestima, de segurança. Então, acho que, olhando para trás, eu atribuo muito a essa escolha, assim, da minha mãe e como que a educação formal, ela é importante, assim, pra gente, principalmente nessa primeira fase, assim, da nossa vida. Então... Qual o nome da sua mãe? Melry. Foi o que eu conheci aquele dia, né? Oi, você já conheceu? Melry, tá vendo aqui que você criou? Melry é o exemplo daquela frase que uma vez eu não lembro quem foi que falou isso, que fala assim, ao invés de deixar o mundo melhor, deixe filhos melhores para o mundo, né? E você é fruto disso, né? Então... Tá vendo a importância da educação, né? Com certeza. Da conscientização. Com certeza. Legal, eu não sabia disso, não. Então, assim, depois que eu fui entender melhor... Minha mãe sempre falava, assim, da minha escola, que ela adorava e tal. Mas depois eu fui entender um pouquinho melhor o que isso significava. E eu acho que, desde criança, eu sempre fui muito segura, assim. Então, sempre tive bastante... atitude, ela fazia minhas coisas, nunca tive muito medo, assim, aquela consciência de medo. Então, isso me fortaleceu muito. E aí, depois, né, na trajetória, você vai vendo pequenas atitudes ali que já me colocavam um pouco nessa posição de liderança, de assumir responsabilidades. Então, eu lembro que na 5ª série, com 11 anos, eu fui líder de sala e fiz a votação, venci as eleições. Aí eu tinha que, a cada 15 dias, a gente fazia uma reunião com a coordenação da escola para trazer os pleitos dos alunos, para falar um pouco de comportamento dentro da sala de aula. A gente também tinha que devolver para a sala, né? Ou ali então já tava no sangue. Já tava. Na sua personalidade. Na minha personalidade. Então, ali eu fui entendendo que eu gostava de estar nesse lugar. Era um lugar que eu me sentia confortável e que me fazia bem, assim, né? Me fortalecia. E aí, depois, quando eu entrei mesmo na universidade, aí eu acho que, sim, de fato, adulteci. As coisas começaram a não ser apenas triviais, né, pelas circunstâncias, mas mais intencionais. Então, eu comecei a tomar atitudes de maneira bastante consciente, assim, para essa trajetória. Então, eu fiz UFBA, fiz Facom. Muita gente chama de faconha, mas assim... E a Facom, ela realmente foi um espaço, assim, de expandir percepção. Então, os meus professores, Malu Fonte, Wilson Gomes... Eu dei uma palestra no TED lá com ela. Malu... Fiquei amigo, ela me ensinou demais. Não tem... Deu aula. Pense, eu peguei, sei lá, acho que umas 4 disciplinas com ela. Todo mundo fala muito ela bem dela. Ela é muito fantástica. Eu vou chamar ela um dia pra vir aqui. Tem que chamar, viu? Porque ela tem muito pra dizer sobre quase tudo da vida. Assim, ela tem uma trajetória muito forte, pessoal, no jornalismo, conhecimento sobre a sociedade, enfim. Então, assim, Malu, por exemplo, foi uma dessas mulheres que ali trazia opiniões e, às vezes, alfinetadas sobre as coisas do mundo. Mas o processo da universidade, a universidade pública, para mim, foi muito menos sobre formação profissional, mas muito mais como essa formação cidadã mesmo, né? De você começar a refletir sobre as questões do mundo. Na Facom, em específico, lá, as questões de gênero e sexualidade há 13 anos, né, que foi quando eu entrei na universidade, em 2010.1, já eram coisas muito do dia a dia. A UFBA já tinha uma política de cotas bem consolidada. Eu tinha muitos colegas que eram de periferia, colegas pretos, colegas que já estavam no processo de transição de gênero, né? Então, essa realidade não era só uma realidade debatida, mas era uma realidade vivida. Eram umas pessoas, a identidade das pessoas. Então, também foi um ambiente, assim, que eu fiquei muito grata, porque a tendência da minha vida, eu
vim, né, de uma escola particular, de uma família classe média, média alta. Era como eu, uma bolha, né? Vivia uma bolha. E meus colegas estão o quê? Fazendo medicina, direito, no máximo administração. Carreiras bem tradicionais. Eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, eu conversei com um irmão da minha amiga que tinha feito facom. E ele, não faça facom, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ter sucesso. Entendeu? E eu falei assim, pô, mas eu quero fazer. Por alguma coisa me dizia que eu devia ocupar aquele espaço. E foi muito importante, assim, para mim, mudou muito. E lá na Facom, a gente tem uma empresa júnior. Então, empresa júnior, para quem não conhece, é uma atividade de extensão que acontece em algumas universidades públicas e particulares, onde a gente pode colocar na prática os conhecimentos aprendidos em sala de aula. Então, na minha empresa júnior, eu comecei como trainee, entrei lá, baixo clero, né, trabalhando de maneira voluntária, numa atividade remunerada, é muito mais para você exercitar ali, não só conhecimento, mas principalmente habilidades mais comportamentais, assim, né? Você trabalhar em grupo, começar a despertar liderança, comunicação organização, também, né? comunicação. Então, foi bem, bem importante. Fiquei 3 anos no Movimento Empresa Júnior, fui diretora disso, daquilo. E aí, lá também foi um outro ambiente, assim, que eu fiquei bastante fortalecida nessa posição e que eu entendi o que era empreendedorismo. Que hoje em dia tudo é empreendedorismo, né? A pessoa do delivery é empreendedor. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas lá, de verdade, eu comecei a entender que empreendedor, o que era, que existia essa possibilidade como carreira. Na minha escola, não me exercitaram que eu poderia ser empreendedora. Pronto, né? Eu queria voltar um pouquinho aí. Você falou da sua infância, lá da escola montessoriana, que você falou, né? Eu queria saber como é que era a sua relação com a natureza. De pequenininha, porque pelo pouco que eu sei dessa filosofia antroposófica e tudo mais, né? É tudo a mesma linha, né? Tem uma relação com a natureza, né? Não é o antropocentrismo ali, né? Um ecocentrismo, né? É uma outra visão. Como é que isso lhe moldou, assim? Você também teve muitas experiências assim, Muito. com a natureza? E era um pouco conflituosa na época, porque eu sou de cidade, nasci aqui em Salvador, mas a gente tinha uma chácara. Então, às vezes eu tinha que ir no final de semana, não queria ficar aqui, curtir as festas, não sei o quê, e a gente tinha que ir, porque a família toda ia, tinha que ir. Uhum. Mas aos poucos eu fui amando, assim. Então, eu montava a cavalo, ordenhava, tirava leite. Então você teve essa experiência na sua infância? Muito. Minha infância e adolescência, eu lidava com rã. Meu Deus, superar esse medo da rã. Assim, No banheiro, né? no banheiro. Tanto que hoje, qualquer lugar que eu vou, novo, não importa, Nova York até uma fazenda, eu sempre bato no vaso. Sempre, é uma mania pra ver se tem rã, porque a rã da fazenda, ficava dentro, entranhada ali. Umidade, e aí, mas assim, é uma relação e aí a gente vai entendendo também um pouco outras noções de tempo, né? Então, junto da natureza, o tempo é outro, diferente da cidade. A cidade tem muitos estímulos e a natureza, ela traz uma outra percepção, assim, né? De harmonia, do que é o belo. Então, isso foi bastante importante, assim, pra mim. E era na ilha. Então, eu ia muito também. Ficava lá na chácara, na fazenda. E ia também pra praia. A gente tinha barco, enfim. A gente Legal. Então, você teve uma conexão forte, né? Sim. E você acha que isso influenciou de alguma forma a você ter também formado solos e tal? Com certeza, assim. Porque você falando na abertura, antes de pensar em resíduos, reciclagem, que é o que eu trabalho hoje, meu ponto de partida foi a alimentação. Então, assim, com 15 anos, eu inventei que eu não ia mais comer carne. Aí primeiro eu tirei carne de porco, suína. Aí depois eu tirei bovina, depois eu tirei frango, frutos do mar. E aí, vegetariana mesmo, acho que eu já tenho uns 6 anos. Sem comer nenhuma proteína animal. Mas, assim, e foi muito dessa relação, porque você vai vendo ali o poltrinho, o cavalinho, né? O bezerro. Então, isso foi, de alguma forma, me estimulando, fora também a indústria. Porque também, desde a adolescência, eu comecei a entender um pouquinho o papel da indústria da agropecuária no Brasil. E isso também começou a me incomodar de alguma forma. Foi o meu ponto de entrada, assim. E a alimentação, para mim, é super crucial. Não como vários industrializados, não como várias marcas e tipos de alimentos, assim. Não é só o vegetarianismo, que é mais fácil de explicar, né? Eu não como carne. Mas, na verdade, não. É uma outra relação. E, dentro disso, tem uma outra coisa que lá em casa também, a gente sempre foi muito de
de gostar de gastronomia. Então, de fazer a própria comida de verdade, assim. E eu também, eu fazia desde criança, assim. Eu lembro que com 10 anos eu fazia já comida, já cortava as coisas, ou ajudava, ou às vezes fazia meu jantar. Tinha meus pratos, risoto, umas coisas assim, que eram minhas especialidades. Nem sei se eu fazia bem, coitado do povo que comia. Eu não sabia desse seu lado, não. Eu amo cozinhar, eu amo. E eu acho que é uma simbiose, assim. Porque quando você vai fazer a sua comida, você entende o que é o Tem a alimento. energia que você coloca ali, né? Total, a energia que você coloca e de todo mundo que veio antes de você, né? Da cadeia toda. Da cadeia toda. Então, acho que... Você já tinha essa consciência já, então, antes? Eu acho... Como consumidora? Sim, eu acho que eu fui, obviamente, amplificando isso. Mas já desde da minha casa, assim, eu lembro... Eu não tomo refrigerante... Eu já tomei, mas eu não tomo desde do final da infância, assim. Tinham coisa... Ai, que raiva que tinha também da minha mãe. Ela não comprava aquele pacote de salgadinho. Tinha uns mini salgadinho de pacote, assim, que vinha 5. O pack. É, o pack. Ela não comprava. E aí, também, naturalmente, eu fui criando o hábito e hoje tô aqui. Legal. Esse lance você vê, você trouxe a sua mãe algumas vezes aí. Eu lembro que, em relação a essa parte de lixo, resíduo, a educação lá em casa também já foi meu pai. Engraçado, meu pai que batia mais nessa tecla. Eu lembro como hoje, que uma vez a gente estava viajando para algum lugar de carro, e aí eu chamei um amigão meu da escola, para ir com a gente. E aí esse amigo meu não conhecia meu pai, né? Ele tava no carro, do lado da porta, e aí a gente tava andando, esse amigo meu baixou o vidro, na época era assim, né? Manual, abaixou o vidro e jogou um lixo, alguma embalagem, alguma coisa. Meu pai parou o carro, freou, e aí voltou e deu um esporro da zorra. A gente já era educado dessa forma, né? Deu um esporro danado em Léo, né? O nome dele. E aí Léo pegou, gente, rapaz, isso é o quê? Volta, pega essa aí, não é lixo, tá? Lugar de... Não, é engraçado que na época meu pai falava assim, lugar de lixo é no lixo. E aí eu vendo hoje... Então, assim, eu tive essa educação de lugar de lixo é no lixo, de não desperdiçar, né? E era muito assim, na coisa bem, né? Um pouco assim, brigando e tal, né? Não foi tão assim carinhoso como você aprendeu, mas isso me marcou muito, assim, sabe? De estar na praia, de ver alguma coisa assim, algum saco, alguma coisa, e coletar e tal. E isso desde pequeno. E aí esse Léo, um tempo atrás, eu encontrei com ele, ele falou, rapaz, velho, você lembra daquela vez que eu tava com seu pai no carro, seu pai me parou e fez eu jogar lixo? Aquilo ali foi tão importante pra mim. Eu nunca me esqueço daquele dia e tal. E é um cara que mora na Austrália hoje em dia, que ele é bem conscientizado e tal, um cara bem proativo assim, também. Na época do óleo, que chega o óleo, né, derramamento de óleo, ele queria participar e tal. Então, é isso. Você teve a sua mãe, eu tive meu pai. E aí é engraçado que hoje, com os meus filhos, o mindset já é outro, né? Não é jogue lixo no lixo, produza menos resíduo, né? A gente já está numa mudança que não é mais... Não existe aquela coisa de jogar fora, né? Que é uma coisa que... Engraçado, eu demorei para entender isso, né? Parece óbvio, né? Mas não é. Até porque é um discurso que está sendo repetido há muito tempo, há muitas gerações, assim. Jogue fora, né? Jogar fora. E, na verdade, o planeta Terra é um sistema fechado. Então, tudo que a gente consome vem daqui e volta para cá. Então, não tem outra opção, não tem outro lugar para colocar ele, sabe? Assim, o lixo, no caso. Então, a gente precisa começar a entender que faz parte também do nosso comportamento cotidiano diminuir essa geração, fazer escolhas, óbvio, sempre. Quem pode fazer escolhas, né? A gente sabe que, ainda mais no Brasil, é muito desigual. A gente não está falando das mesmas responsabilidades para todo mundo, né? Dos pesos das responsabilidades. Mas, sim, a gente precisa redesenhar aí as nossas formas de se relacionar com a vida e cada um vai começar por um caminho. O meu caso, como eu falei, foi mais alimentação. Foi daí que foi meu ponto de partida. E como foi o começo da Solos? Quando foi que você viu nisso uma oportunidade de trabalho, de negócio, né? Como foi? Quem foi que surgiu? Como foi que surgiu a ideia? É você e mais uma pessoa, né? Gabi, ela fundou junto comigo e aí hoje ela não tá mais à frente do negócio, mas foi muito, muito interessante, assim, porque
eu tinha feito essa experiência de empresa júnior. Depois, eu fui trabalhar num meio corporativo e eu trabalhava numa área que era de desenvolvimento sustentável. Então, lá, meu papel era muito acompanhar os projetos de solos, vamos dizer assim, de outras empresas, outras organizações que estavam gerando algum tipo de impacto socioambiental, principalmente nas comunidades ali do entorno da unidade Fabril. E aí, nesse processo, eu fui conhecendo melhor, né, o que estava sendo feito, quais eram ali os problemas que a sociedade estava enfrentando nessa perspectiva mais da sustentabilidade, principalmente. E aí, depois disso, eu passei um tempo fora, passei um tempo em Madrid, voltei e comecei um trabalho voluntário na ONG Teto. Então, a Teto é uma organização que trabalha com comunidades bem precárias. É uma organização chilena, mas já está aqui no Brasil há mais de 10 anos. E aqui em Salvador, ela começou a fazer uma atuação numa comunidade chamada Cidade de Plástico. Onde é que fica? Em Periperi. Hoje é um conjunto habitacional chamado Guerreira Zeferina. É uma comunidade, por que o nome Cidade de Plástico? Porque ali as casas das pessoas eram lonas, eram feitas de saco de plástico reaproveitado. Então, assim, você via que a ausência do saneamento, ela gerava uma série de empobrecimento ali, né, das pessoas, da qualidade de vida das pessoas, e que o que era lixo para a galera, na verdade, era insumo para as pessoas terem um mínimo de uma habitação, assim, né, uma pseudo-habitação. Então, foi bem interessante, porque na Teto, e assim, eu amo a Teto, sou voluntária até hoje, assim, com muito menos intensidade do que já fui um dia, mas esse período ali inicial, meus 2 primeiros anos na Teto, toda a minha vida era Teto. Aí eu tenho esse é um ponto que eu me entrego. Então eu era apaixonada, eu vivia toda semana na comunidade, durante o dia, na sede que a gente tinha com os voluntários lá. E nas comunidades, a ausência justamente, né, da coleta de lixo, etc. Eu fui aprender o que era balão. Sabe o que é balão? Balão quando você faz cocô no saco e joga pra cima. Isso é muito comum, porque não tem banheiro. Se você vai em algumas comunidades de Salvador, que ficam dentro de bairros muito grandes, elas não têm acesso nenhum a banheiro, não tem vaso na casa dessas pessoas. Nem um buraco assim? Às vezes não tem nem buraco. No chão Às vezes não tem nem buraco. Não tem também assim não é nem só a consciência, né? Não teve a educação de saber, né, como fazer um banheiro seco. Um banheiro seco, né? Inclusive, que é super ecológico e que dá pra fazer fossa. Algumas casas, sim, tinham fossa, mas muitas não tinham. Então, isso fica muito latente. O lixo é um tipo de problema muito visível, muito tangível. Assim, a gente tá falando de mudanças climáticas, você fala, emissão de gases de efeito estufa. Você não consegue ver, assim, agora tô emitindo quanto? O lixo, o quanto você tá produzindo, você consegue ver, ele é muito material. Então, foi lá no meu trabalho na Teto que eu consegui encarar o lixo. Porque na minha casa até então, ele era muito invisibilizado, né? Por mim, por minha família. A gente não estava ali muito atenta. Né? A gente que recolhe, né? Alguém recolhe e tal. Isso, e bota em algum lugar que eu nem sabia o que era. Nem sabia que existia aterro. Eu lembrava do lixão de Canabrava, né? Mais pelo estigma, mas nunca tinha ido. Enfim, não tinha muita convivência. E ali, sim, eu entendi o tamanho não, a ponta do iceberg do problema. Né, da vivência daquelas pessoas. E por ser um espaço que eu comecei aí com uma determinada frequência, assim, é muito fácil de você normalizar, sabe? Assim, como na Teto, a gente às vezes faz construções de até 6 dias. Fica imerso 6 dias na comunidade para fazer um projeto lá que chama Moradias de Emergência, que a gente substitui os barracos de madeira junto com as lideranças e os moradores das comunidades por umas casas transitórias, né? Que são casas pré-moldadas. E aí, 6 dias por isso que é teto, né? Teto, começou... Teto de casa, De né? casa, começou por isso. E aí, assim, a gente cava buraco com esgoto. E você, assim, na atividade, você tá com tanta adrenalina, você tá tão imerso naquele momento, que você não tá ligando muito no que aquilo significa. Mas, assim, volta e meia, acontece de ter algum tipo de bicho de porco, bicho geográfico, né, uma ziquezeirazinha. Por quê? Porque ali realmente não tem tratamento na água. Às vezes a gente está em contato, né, com um monte de bactérias, probióticos, etc. E que a gente não está acostumado. E aquelas pessoas se acostumam. E às vezes, nos 6 dias que a gente passa lá, a gente meio que se acostuma com aquilo ali. A gente já não sente o cheiro tão forte, né, do lixo, do esgoto. Então, isso me impressionou muito, assim, eu lembro. E a minha primeira construção foi num período de chuva.
Então foi assim, o córrego que tinha do lado da casa virou um riozão. A gente tinha que cavar no buraco, enfim, era lama, era esgoto, era cocô, era fralda, era tudo. Zorro. E assim, eu falei, gente, Leão, não Foi essa experiência, então, que lhe marcou e que lhe fez, assim, tomar esse Demais, rumo. assim. Demais. Aí, depois, né, o primeiro choque, né, de você estar ali naquele ambiente, e aí depois você vai entendendo um pouco melhor sobre o processo pelo menos, o processo de urbanização, de ocupação da cidade de Salvador como um todo, né? Os movimentos sociais atrelados a isso, então essas demarcações de território, as lutas políticas, né? O processo de gentrificação, de afastamento, né, das pessoas de determinadas áreas da cidade para que sejam ocupadas por pessoas com maior poder aquisitivo. Então, isso foi me estimulando. E resíduos, lixo, tem muito a ver com urbanização, porque nas cidades é onde tem a maior concentração de pessoas, maior concentração de consumo, e é onde fica todo esse passivo, né? Então, onde a gente deixa os nossos resíduos. Mas acho que a Teto foi essa grande virada de chave para me aproximar do tema de resíduos. E aí, Gabi, que foi quem fundou junto comigo, ela também era da Teto. Então, a gente discutia muito, debatia muito sobre essas questões. E eu, na Teto, além de fazer o trabalho em campo, eu tinha uma função de gestão, que eu era coordenadora de recursos. Eu captava recursos, né, de parceiros e de pessoas físicas para investir nas iniciativas que a gente desenvolvia. E Gabi, ela liderava a parte social. Ela foi a primeira diretora da Teto aqui na Bahia. Então, a gente debatia muito. Ela mais uma perspectiva mais social, eu também tentando entender como que a gente pode traduzir, né, essa experiência para quem nunca foi, quem está com grana para poder aportar. E aí, a gente foi se aproximando, foi ficando super, super amigas, assim. E aí, a gente falou, pô, ela também era vegetariana, a gente começou a ter outras trocas Várias também. afinidades, né? Afinidades, e aí a gente falou... Eu falei, Gabi, a gente tem que fazer um negócio. Eu aprendi que a gente pode fazer, é fácil. Na faculdade eu tinha um movimento de empresa júnior, e aí eu trazia isso pra ela, ela falou, sabe, eu não sei, eu acho que eu quero... Ela se formou em Relações Internacionais. Eu quero morar fora, ela já tinha morado na Índia, em Londres, Nova York. Ela falou, não, eu vou trabalhar numa organização internacional fora. Mas isso aí é meio como um chamado, eu vejo, né? Por mais que você resista... Não. Né, a força lá de cima, ela lhe joga naquilo ali, ele traz de alguma forma que eu vejo muito isso em você, assim, do propósito, seu propósito. E quando eu tive aquele dia lá no carnaval, você podia estar dentro de um escritório longe, né? Você estava lá com a galera, né? No meio daquele último dia, todo sujo, né? O esgoto e tal, aquela sujeirada toda de pós-carnaval. Então, é isso, tem que amar o que faz, né? Porque senão não... E você poder ganhar dinheiro com isso é uma das melhores coisas, né? Porque você faz uma coisa que você acredita, que você vê que gera impacto, né? Eu queria que você falasse como foi que começou as primeiras iniciativas e todo esse impacto gerado aqui de 2 milhões, né, de renda para as cooperativas, mais de quase 1 tonelada de resíduo. Sim. Como foi o comecinho? Como foi que vocês começaram atuando? Aí eu acho que a gente também... tem sorte. Guimarães Rosa fala que sorte é merecer e ter. Então, eu fico com a sorte, mas também acho que, de alguma forma, conseguir me articular, me dar meu corre para poder fazer acontecer também, assim. Então, o período que a gente resolveu fundar Solos, que foi 2017, foi quando a gente realmente teve a ideia. Foi um período que começou a emergir no Brasil esse movimento que hoje se chama de ESG. Mas ali estava começando no Brasil a se fortalecer negócios de impacto, empreendedorismo social e por aí vai. Então, a gente foi rápida, porque a gente teve a ideia. Aí, demos uma sorte de ter um laboratório aqui em Salvador, da Yunus Social Business. Mohamed Yunus, depois procurem ele, é Prêmio Nobel da Paz. Ele é um economista de Bangladesh e ele foi o fundador do conceito de empreendedorismo social. Ele foi que criou o primeiro negócio social e, enfim, tem lá os 7 princípios. Depois, quem quiser dar um Google aí, mas é um cara bem, bem legal. E aí, deles, tem uma organização, né, que representa, vamos dizer ali, os pilares do conceito. E a gente fez um laboratório. Passamos 2 dias desenhando o que seria um negócio social, que viria a ser a Solos. Na época não tinha o nome ainda. E aí, na sequência, a gente se submeteu para um edital de pré-aceleração e a gente foi morar em São Paulo. A gente foi aprovada, a gente era a única fora de São Paulo.
Nos Quem mudamos. foi que fez esse edital? O programa chamava Trigues. Era de uma organização Visionários, eles não existem mais, mas teve o apoio do Quintesso, o Quintesso ainda existe. E aí foi bem legal, a gente passou 7 meses no processo de pré-aceleração lá. E aí, era assim, eram os mentores, era como se fosse uma universidade de negócios. Então, os mentores eram diretora de comunicação da Johnson & Johnson da América Latina, vice-presidente do Twitter, o head do YouTube. Só assim, uma galera foda. E a gente ali... E era diariamente? Era diariamente. Era que aula, tipo uma sala de aula mesmo? Não, tinham 4 etapas, assim, nesses 7 meses se dividiu em 4. Tinha uma parte que a gente precisava resolver um problema, um desafio de uma outra organização que existia real. E a gente fez do pessoal do Instituto Fazenda História, que eles trabalham com crianças e adolescentes em situação de acolhimento. Foi bem interessante também conhecer, assim. Legal esse network aí. Fazer o network e entender como resolver o problema dos outros, entre aspas, para se preparar para resolver os seus próprios problemas, assim, sabe? Os seus próprios desafios. Foi bem legal. Tinha modelo de sala de aula, tinha modelo de benchmark, de mentoria, enfim, eles faziam uma composição, assim. E foi muito bom porque, primeiro, eu e Gabi, a gente se mudou. Ou seja, a gente apostou naquilo ali. Foi, acho que, a primeira grande aposta que a gente fez, né? De se mudar completamente de cidade. Segundo, a gente morava juntas. Ou seja, além dos desafios do mundo, a gente precisava dividir os desafios de quem vai cozinhar, arrumar cama, etc. Então, isso também foi bem interessante pra gente criar um laço mais verdadeiro. Porque, às vezes, as pessoas não falam. Falam muito de empreender, ganhar dinheiro. Mas, assim, empreender com alguém é como um casamento. Então, você precisa ter alguns pontos de afinidade, precisam ter ali, né, filosofias em comum, porque vocês vão precisar tomar muitas decisões em conjunto. E esse foi uma prova de que de que a gente tinha, de fato, uma maturidade, ou ganhou essa maturidade para poder, de fato, fundar a Solos. E aí, além disso tudo, tinha essas pessoas incríveis, ou que o mercado diz que é incrível, mas algumas delas realmente eram bem especiais, que estavam ali confiando, dedicando 1 a 2 horas por dia para falar coisas pra gente, para ouvir, né, um pouco dos nossos desafios, nossas visões de mundo. Então, isso também fortaleceu muito, fez com que a gente acreditasse que era possível. Então, ali foi realmente o kick-off, assim, o pontapé da Solos. E aí, no ano seguinte, 2018, a gente fundou. Então, 31 de janeiro de 2018 foi quando a gente abriu o CNPJ, mas assim, abrimos, a gente vai voltar para Salvador, porque, né, tinha um pouco também de romantismo, de trabalhar no Nordeste, o território aqui é muito... Fazer pela sociedade também. Fazer pela sociedade, devolver para minha terra. Mas, assim, complicado. Aqui tem muito menos oportunidade, né? Aqui não tem oportunidades, assim, você tem que realmente... Você tem que criar as oportunidades não chegam. Assim, em São Paulo, você pode estar parado hoje, vai cair aqui no seu colo um contrato. Aqui em Salvador, isso nunca vai acontecer. Então, assim... Fala um pouquinho da área de atuação, como é que vocês atuam, ou como vocês começaram atuando, e assim, os desafios, né? Os desafios das empresas, os desafios da nossa sociedade, né? Como um todo, assim, porque a gente está num momento que a gente já viu que se continuar vai dar merda, né? Tem menos... A gente consome mais recursos do que o que a natureza tem para nos oferecer. Então, uma hora vai acabar, né? É alguém tipo assim, menino, pare desliga a água do banho que vai faltar água. Aí a gente nunca, quando é pequeno, a gente nunca acha que vai acontecer isso, né? Aí daqui a pouco falta água e aí você tá todo ensaboado, então você tá querendo tomar um banho, tem que ficar 2, 3 dias sem tomar um banho, né? Eu já vivi uma experiência dessa e eu vou lhe dizer, a gente infelizmente só dá valor quando a gente perde, né? E a gente tá caminhando assim para um momento bem... meio que assustador, assim. Como é que é isso, assim? Tenta trazer para a turma aqui, saber dos desafios, né? E o que você tem feito, né? Uhum. Aquela velha historinha, né? Do incêndio na floresta que dá acho que é o beija-flor, né? Que vai lá e... De aguinha em aguinha. De aguinha em aguinha. Eu vejo você e outras pessoas muito como essas pessoas, né? Que fazem relativamente pouco, entre aspas, mas faz aquilo ali, né? E eu acho que muita gente perde essa oportunidade por achar que está fazendo pouco, não faz nada, né? E aí a gente se arromba. Por perder essa coletividade, essa força, né? Do coletivo. Na Teta, a gente também... Eu aprendi muito sobre engajamento coletivo, assim, sabe? O poder que você tem de reunir pessoas
em torno de um objetivo comum e rapidinho as coisas acontecem. Porque para acontecer, você só precisa fazer. Então, às vezes, você acha que precisa... Não, é fazer. Lá na Solos, a gente tem um lema que é fazer e acontecer. Fazer e acontecer. Porque se você for esperar o momento ideal, os recursos totais necessários, a expertise, a capacidade... Nunca vai ser. Nunca você vai conseguir. Então, assim... E ainda mais empreender, né? Com impacto, né? Querendo transformar uma realidade, ou seja, quebrar poderes hegemônicos. Sendo uma mulher... Então, hoje no Brasil, 4% das startups são fundadas apenas por mulheres. É muito pouco, né? A gente não tá representativa. Hoje, inclusive, eu publiquei no meu LinkedIn, depois as pessoas vão lá, uma matéria que saiu da Bloomberg, listando os 50 maiores CEOs das empresas da América Latina e nenhuma era mulher. Boa. Só homens, só homens, só homens, só homens. Então, assim... Isso já é bem foda, bem difícil, assim. Né? Nordestina, então também das startups, 2% fica dedicado a investimentos em startups do Nordeste, então muito dispare, enfim. E trabalhando com uma temática pouco conhecida, né? Porque às vezes trabalhar com impacto, mas trabalha com educação. Então as pessoas já têm uma noção, todo mundo não, mas grande parte das pessoas, da sociedade, de alguma forma tem acesso à educação formal, seja ela de boa ou qualidade duvidosa. Mas você falar de resíduos, de economia circular, de reciclagem, meu Deus, o que é isso? As lixeiras coloridas? Não, lixeiras coloridas não. Então, assim, o trabalho da gente na Solos... E aí o nome Solos, né, ele é um palíndromo. Então você lê de trás para frente e de frente para trás. As letrinhas são todas iguais. E aí a gente deu esse nome porque a gente justamente entende que tudo vem dos solos e tudo para os solos retorna. Então, justamente essa ideia de circularidade. E o nosso trabalho é justamente conseguir fazer a reciclagem acontecer no Brasil. E a gente faz isso através dessa articulação de grandes marcas que estão colocando seus produtos no mercado, que precisam de soluções por diversos fatores, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. O poder público, principalmente as prefeituras, que são as responsáveis por fazer a gestão dos resíduos das cidades, né? Então, se tem coleta bem ou mal nas cidades, é porque a prefeitura faz a gestão disso. As cooperativas e os catadores, né? Que a gente chama na Solos de fornecedores chaves. Então, como a gente passa a profissionalizar mais essa galera para eles serem contratados para prestar serviços, né? Serviços ambientais, serviços de logística e de coleta. E os públicos, que podem variar, depende muito do escopo de projeto que a gente faz. Você citou bastante o carnaval, o público é todo mundo da cidade que está ali naqueles dias de festa. Imagina o impacto que gera, né? Que as festas, né, populares geram para o meio ambiente. Eu lembro que agora no Réveillon, teve a Heineken procurou a gente da Muri, né, que a gente faz o reflorestamento. E eles queriam fazer uma ação, eu achei muito bacana. Era um Réveillon que ia ser em Noronha. Uhum. E eles iam fazer uma ação para poder compensar o impacto gerado pelaquela festa, né? E aí uma das ações era de reflorestamento. Terminou que, por questão de tempo, foi muito em cima da hora, a gente não conseguiu fazer. E também, para entrar uma espécie de planta em Noronha ou sair de lá, são 10 mil pessoas que precisam ser consultadas. Enfim, né? É uma coisa bem difícil de... Tem também essa burocracia, né? Mas eu queria que você falasse um pouco dessa realidade que existe hoje, né? A realidade dessa questão dos resíduos, né? Do quanto que se recicla. Eu vi que acho que é 3% só que se recicla aqui no Brasil, né? E também, assim, como é que o mundo está em relação a isso? Faz um panorama para a gente se situar, né? Sim, o Brasil hoje gera 80 milhões de toneladas todos os anos. Então, é muita coisa, é um quilo, 1,5 quilo por dia que cada um de nós gera. E 3 a 5% disso é reciclado, os dados oficiais da Abrelp. Muito pouco, quase nada, né? Por mais que... E a gente ainda tem um desafio, que é o mercado de resíduos, ele é um mercado que tem muita informalidade. Então, a gente sabe que desses 5% pode ser um pouquinho para mais, porque parte desses materiais não estão sendo computados, mas com certeza não é acima de 8%, 9%, não tem como, porque justamente a base da coleta são os catadores. Então, imagina assim, você trabalha como fotógrafo. Como é que você vai tirar fotos sem uma câmera decente? Não tem como.
É igual você querer fazer coleta seletiva com uma pessoa em situação de rua, em vulnerabilidade, que não tem o equipamento, que vai de carroça, geladeira véia, eles botam as rodas. Então, assim, não vai acontecer a reciclagem se a base da reciclagem... 90% de tudo que entra na indústria vem da coleta de catadores. Eu sei bem como é isso, porque eu moro aqui no Pois Campo Grande, né? Do lado da minha casa tem uma comunidade que eu admiro muito as pessoas do lado da Gamboa. E ali na Contorno tem uma concentração muito grande de catadores, né? A maioria deles não são de lá, mas é o que você falou, eu passo por lá muitas vezes, conheço até alguns, ajudo sempre que eu posso. E é assim, de partir o coração, porque muitos deles são dependentes de crack, né? Você vê que tem horas que os caras estão de um jeito, outra hora tá de outro. E passa muito perrengue. Muito, assim. Passa muito perrengue, assim. Eu vejo, assim, é uma realidade muito cruel e as pessoas são pessoas invisíveis, né? Isso. As pessoas estão nem aí. Aí ainda tem gente que o cara tá ali catando e abre a porta do carro e joga alguma coisa no lixo e tal. Então é uma coisa que eu não consigo... É uma das poucas coisas que me tira, assim, do sério, assim. Já uma vez quase brigo no trânsito porque eu vi um cara arrumando uma latinha. E aí eu parei o carro e buzinei, ele abriu. Eu fui falar pra ele, rapaz, você deixou a latinha cair no chão. Aí ele... Ficou sem graça, né? Não, aí ele alterou e tal, e aí, enfim, discutimos, mas é um negócio, assim, que a gente precisava valorizar mais. E o carnaval a gente vai ver, né? Você tem ideia de quantas mil pessoas estão catando ali? A gente, aqui em Salvador, cerca de 3 mil cadastradas. Então, é bastante gente. Assim, esse ano a gente fez o que é essa operação, né? Depois vão lá no Instagram de Dani e no da Solos também, que tem lá o vídeo que você fez, que ficou bem legal. Sim, sim. E consegue mostrar um pouquinho, assim, a dinâmica, mas basicamente antes, né, do início da nossa atuação, os catadores, eles vendiam para justamente esses atravessadores que a gente chama, né? Pessoas que estão ali fazendo intermédio, que não tem uma padronização do valor que paga pelas coisas, enfim, que não distribui EPIs e por aí então vai. se aproveita aproveita. da vulnerabilidade do cara, né? O cara com fome ali, com sede, então na noia da droga, o cara dá qualquer centavo, o cara vai, né? É isso mesmo. E aí a gente fez um processo de, junto com as cooperativas organizadas aqui de Salvador, repensar, né, como é que a gente conseguiria refazer essa operação para poder garantir mais qualidade de trabalho, mais renda, mais volume, por aí vai. Então, desde 2020, a gente faz a operação no Carnaval daqui de Salvador, de coleta seletiva, né? Junto com as cooperativas, com a prefeitura, a Ambev, que é a patrocinadora do Carnaval, entra também com uma parte de corresponsabilidade. O Ministério Público, Defensoria também fazem ali o papel deles de conseguir dar diretrizes, né? E orientar a gente também alguns aspectos que são bastante importantes para a gente não se esquecer, enfim, não levar em consideração. E aí a gente monta essas centrais. São centrais que são climatizadas, que têm os equipamentos necessários, distribui elas muito próximos ao circuito. Então, como você falou, aqui você foi ali mesmo... bem perto do Forte de São Pedro. Então, é do lado. O trio tá ali, você fica escutando o trio. Então, realmente, porque se você botar lá na Casa do Chapéu, como é que o catador vai empurrando num saco 1.000 pessoas? Desestimula. Então, a gente vai colocando essas centrais bem próximas para justamente o catador conseguir acessar. A gente padroniza o preço, bota o preço acima do que os atravessadores estão comprando, subsidia o plástico. Então, toda vez que ele bate a meta do plástico, ele ganha mais R$100. Então, isso também valoriza um material que acaba muitas vezes não sendo tão catado, diferente da latinha, né? Que todo mundo já está bem familiarizado. Então, é um processo bem, bem interessante que a gente já tem replicado em outros tipos de festas, réveillons e por aí vai. São quantas cooperativas, mais ou menos, assim, em Salvador? Aqui em Salvador, 14. Então... E você tem alguma expectativa, assim, de regulamentação da profissão, dos catadores? O que você consegue imaginar, assim, a longo prazo? Hoje, esse ano, a mudança do governo federal foi importante para o panorama da reciclagem. Então, já saíram alguns decretos e algumas políticas públicas relacionadas a isso, a profissionalização do catador, a regulamentação do mercado de crédito de logística reversa, que chama, que é basicamente como se fosse um crédito de carbono, só que é um crédito pelas embalagens que voltam para a indústria. Então, toda vez que uma indústria... Hoje, no Brasil, existe uma meta. As indústrias que produzem a partir de tantos X materiais, elas precisam
pelo menos que 22% do peso das suas embalagens volte para a indústria, sejam recicladas ou sejam retornáveis, né? Então, existe já essa política pública. Falta um pouco de fiscalização, falta, mas já existe esse estímulo. Se você for nas grandes empresas, elas já estão fazendo isso e elas já entendem que logo mais elas vão precisar melhorar ainda. Então, existe já esse mercado sendo formalizado e, inclusive, para que haja a compra e venda desses papéis, né, de logística reversa. Então, acho Legal. que o panorama sim, estamos avançando. Certamente estamos avançando. Agora a que custa, como que o catador, de fato, ele vai ser incluso nesse processo. Porque quando você pede eficiência, celeridade, às vezes isso não combina com o ritmo de transformação social. Então, para você mudar, né, uma geração inteira de pessoas que não tiveram acesso a ensino formal, né, a alimentação, etc, etc, como é que você vai simplesmente exigir que elas tenham eficiência, que elas saibam lidar com determinadas regras, normas, condições, etc. Então, assim, a gente precisa ter... O buraco é mais embaixo. o buraco é mais embaixo. A gente precisa compassar isso. Então, minha maior visão crítica, assim, é como que a gente vai conseguir aumentar os índices de reciclagem sem deixar essa galera da base de fora. Isso aí é que eu acho que tem uma complexidade que eu não sei exatamente como é que a gente vai fechar essa conta. E como é que está esse trabalho de conscientização, de educação nas escolas e tal, na parte pública mesmo? Como é que você vê isso? Um dos primeiros projetos que a gente fez foi o Sementinha, foi numa escola pública, na Escola Fernando Presídio, que fica em Paripe, aqui em Salvador, no subúrbio ferroviário. E foi um trabalho bem legal, porque lá a diretora, Procássia, beijo, eu amo Procássia, assim, ela implementou uma horta orgânica na escola, ela já, fazia por autonomia dela lá, né, essa introdução, e a gente foi com um projeto de compostagem. Na época a gente não trabalhava só com reciclagem, hoje em dia nosso foco realmente é reciclagem, mas na época a gente fazia compostagem também, a gente fez todo o processo da compostagem das merendas escolares, depois começou a chegar resíduo da casa das pessoas, dos alunos, então era bem legal assim, mas é uma coisa isolada. A geração Z, né, ela tem uma conscientização. Você entende que você não pode falar de determinados temas, como a gente, na linguagem, né, com os preconceitos que a gente tinha quando eu, por exemplo, era mais nova. Mas eles ainda não são os tomadores de decisão. Então, a gente não consegue ver se toda essa conscientização, essa conversa toda, os textões do Instagram colocado em prática, porque eles não têm ainda autonomia financeira, por exemplo, para comprar coisas. E na compra, como a gente vive na sociedade capitalista, a compra é uma das formas mais verdadeiras de você entender ali a visão de mundo daquela pessoa. Então, é muito difícil. E aí você vê a contradição de esses ultra fast fashions que estão surgindo aí, né? E como essa geração está consumindo esse tipo de coisa. Então, é muito contraditório. Você sabe debater sobre aquilo, mas você ainda não continua havendo um crescimento dessas iniciativas, né? Isso aí é muito doido, né? Essa coisa de você usar e descartar, e a própria coisa do lance dos canudos, né? Do plástico, saco plástico, eu também tenho visto. Agora, é bem desafiador mesmo, porque eu estava vendo, foi alguém da Braskem que estava falando, não adianta só a gente simplesmente condenar o plástico e não é tão simples assim e encontrar uma outra solução, porque às vezes uma outra solução impacta no aumento do consumo de água ou de solo, né, de recurso. Eu estava conversando com um amigo meu que trabalha nessa área também, ele falou para mim, ele faz sacolas plásticas e tal. E aí eu sempre converso com ele para ouvir também o lado, né? Porque a gente não pode... Eu não acho que o caminho seja o caminho de condenar a indústria, de apontar o dedo e dizer, precisa escroto, não estão ganhando dinheiro e poluindo tudo. Eu acho que tem que ter essa conversa, né? E tem que ter essa união para que é interesse da indústria também fazer essa transição, né? Então, ele falou, Daniel, eu mandei para ele alguma coisa que eu tinha recebido. No próprio Instagram, eu sigo vários perfis, né? De vez em quando eu te mando também as coisas. Que era uma sacola que era alguma coisa com... Não sei se era de mandioca. Era alguma base vegetal e que ela era... Biodegradável, né? E era bem rápido, assim. E aí eu botei pra ele e falei, pô, bicho, e aí? O que você acha disso e tal? Aí ele falou, Daniel,
legal, né? Existem várias iniciativas como essa. Agora, tem que fazer o cálculo do... Se você usa... Imagina a demanda em termos de quantidade de peso, né? De sacolas plásticas no mundo. Se você... Vamos supor que a base seja a mandioca, isso pode impactar no preço do alimento, né? Isso pode consumir, vamos dizer assim, recurso hídrico do solo e tudo mais. Isso pode gerar uma inflação, pode aumentar. Isso pode resolver o problema aqui, mas, né? Criar um novo problema. Criar um novo problema. Então, assim, não é tão simples assim, né? E aí foi muito bom ter falado com ele, porque me fez pensar mais e ver que É complexo. a gente precisa de muita pesquisa, né? Como é que você... Aí você estava falando em relação ao mundo, como é que é? O Brasil, você falou que são 3% de... 3% de que é notificado, reciclagem, né? E dê alguns exemplos, assim, de... Japão, por exemplo, deve ser um lugar, né? É um outro universo, é outro planeta, né? Sim. Como é que é em outros países? O saneamento é problema no Brasil, então o lixo está dentro do guarda-chuva do saneamento, eu vou dizer assim. Então, realmente, nosso país é muito deficitário. Outros países, assim, próximos, né, em termos de economia, como o Chile, a África do Sul, por exemplo, reciclam em torno de 15% a 16%, então muito mais do que o Brasil. E países como a Alemanha reciclam tudo. Menos de 0,01 que vai para aterro sanitário. É muito pouco. Eles conseguem compostar, conseguem biotimizar, né? Fazer processo de biocombustível, etc., biodigestão, fazem reciclagem, incineração para gerar energia, que também, cada um desses também tem seus desafios e problemas, que podem ter alguns problemas, mas assim, não tá jogando tudo numa vala e inapropriando aquela... Debaixo do tapete, enterrando. Não, então assim, Alemanha, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, são muito, muito referências, assim, tem sistemas... Você falou do seu amigo Léo, que seu pai fez... Com certeza, quando ele foi morar lá, tá morando na Austrália, né? Ele falou. Com certeza, assim, o primeiro dia ele já recebeu. Se você não botar no dia correto, na lixeira correta, vai vir aqui a multinha para você pagar. Então, quando você constrói as políticas públicas e que bate no bolso, é quando a reação ela é mais rápida. Então, a gente precisa fazer no Brasil também esse movimento da reação bater no bolso, né? Tanto, e aí proporcionalmente, né? Cada um ali com a sua responsabilidade. O tamanho da sua geração gera a sua responsabilidade. Mas esses países, eles têm dia correto para você colocar. E assim... Aí vem muito sistema, né? Tem geolocalização. Então, eles... na Alemanha, por exemplo, você... por rua, assim, né? Que você tem os coletores. Então, se você coloca errado, a rua inteira é penalizada. Porque não tem como saber que foi você, Daniel, eu, Saville. Então, é aquela rua. Naquela rua, a gente coletou e viu que tinha um material na lixeira indevida. Então... E eles são muito severos. E aí, também, o Estado começa a entender que aquilo é... fonte de receita, né? De recursos para serem reinvestidos em mais educação ambiental, enfim, em acesso a direitos para a população. Mas a gente está muito longe disso, até porque para fazer tudo isso acontecer, além da própria política pública, precisa ter tecnologia, precisa ter empresas capacitadas para fazer isso. O nosso ecossistema de inovação ele ainda é muito incipiente, a ciência no Brasil não é valorizada, né? A pesquisa não é estimulada. Então, aquela coisa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não sei. Mas estamos nesse momento de realmente conseguir tomar decisões um pouco mais efetivas para ver se elas estimulam o ecossistema como um todo, assim. Eu tava vendo um dia desse um problema que foi uma matéria francesa, eu acho. Eles estavam falando da indústria que estava se desenvolvendo lá para poder reciclar placa solar. Sim. Você me mandou, eu falei com você, né? Foi. Eles falando que, acho que 3% só da placa solar é o que vale na reciclagem, né? Que é algum metal, não sei se é silício, algum estanho, sei lá, era algum mineral nobre. E que o restante era de uma qualidade que, para reaproveitar, não vale a pena, não vale né? tanto a pena. Então, eles estavam discutindo isso lá e, enfim, estavam trazendo uma solução. E aí eu fiquei pensando, falei, realmente, a gente está... quando fala de sustentabilidade, a gente vê muito... Eu vejo assim, que a maioria das pessoas relaciona muito com eficiência energética, né?
Então, tipo assim, a minha casa é sustentável porque colocou uma placa solar. Sim. Né? E não tem noção do quanto, né? Do quanto, por exemplo, eu não tinha noção do quanto que se gera de resíduo, de entulho na indústria civil, né? De construção. Então, eu tenho pesquisado muito sobre bioconstrução, sobre tijolos ecológicos, formas diferentes de construir, né? construir. Então, assim, eu fico feliz de ver que tem várias coisas dessas surgindo, né? Não na velocidade que a gente quer, mas é muito urgente, né? Totalmente, assim, eu tô fazendo uma formação, chama ProLíder, lá no INSPER, e esses dias... São Paulo? Em São Paulo, Aí esses dias um professor passou um texto e ele falava mais ou menos assim, que a tese lá não me lembro agora o nome do autor, mas que ele trazia que nós humanos, a sociedade humana, ela consegue se desenvolver tecnologicamente numa velocidade muito superior sua capacidade de desenvolvimento moral. Então, a gente cria coisas, a gente cria respostas tecnológicas, né? E lembrando que tecnologia não é só digital, não é só aplicativo. É todo o conhecimento aplicado, ferramentas, etc. A gente cria muita coisa, mas a gente não consegue, na mesma velocidade, criar as noções de certo e errado, de bem e mal, dos limites. Então, quando você foi falando isso, assim, eu acho que a gente vai conseguir trazer as soluções tecnológicas para esses problemas que a própria tecnologia vai gerando. Agora, o ponto é se a gente vai conseguir gerar essa percepção de necessidade, né? Que isso é um problema. Então, moralmente, a gente entender que, sim, a gente não trazer uma resposta para a reciclagem das placas solares é um problema, porque vai chegar um momento que a gente vai ter um lugar no planeta que só vai ter milhões e milhões de placas. Eu acho que esse é o grande delay, porque capacidade de fazer, a gente tem parques industriais, a gente tem pessoas gênias aí no mundo com capacidade de fazer isso tudo acontecer. Ou pelo menos de criar as primeiras possibilidades. Agora, o entendimento da urgência, de que isso realmente é algo necessário, aí é muito lento. Infelizmente, essa percepção é muito lenta. Eu fiquei abismado um dia desse. Você deve ter uma noção grande disso. Uma matéria também mostrando que várias... Eu já não sei se são as empresas ou se envolve a nação mesmo, países que pegam... Um foi aqui na América Latina, que era... Não sei se era no Chile... Acho que era no Chile, não sei. Montanhas e montanhas de roupas, né? De roupas usadas e outros países que mandam containers de lixo para outros lugares e que acabam vindo para, né, os países do terceiro mundo, tá, como a gente chama. E o que é mais preocupante de tudo é o lixo jogado no mar, né? No oceano, que tipo, ninguém vê, afunda. E o problema que o microplástico está gerando, não só na fauna, né? Nos animais, mas também já estão encontrando o microplástico no nosso sangue. Né? E a gente não tem ideia, que a gente tem uma leve ideia do quanto que isso pode ser complexo e negativo em relação à nossa saúde, né? De distúrbios hormonais e, enfim, várias doenças e várias complicações. Então, eu estava vendo, não sei se foi André Fraga, que um dia ele postou alguma coisa falando também, que eu vi, ele falando que daqui a 2030, um dos ingredientes mais presentes na nossa comida vai ser o microplástico, né? Porque é uma coisa que a gente não enxerga, né? A olho nu. Então, e esse lance dos oceanos e tal, como é que você enxerga isso também, assim? Isso é uma doideira, né? Tem gente que joga literalmente, né? Joga literalmente. E você falou isso, eu lembrei de uma política pública também que acabou de ser decretada. O Brasil recebia, sem ganhar nada com isso, lixo de outros países. Isso é exatamente como você falou. E aí, a partir desse decreto, o Brasil vai passar a desonerar, né? A não desonerar. Então, vai passar a cobrar pelo lixo que ele recebe de outros países. Então, isso já é uma... E ele faz o que com o lixo dos outros? Pois é. Às vezes queima. Depende que isso pode acontecer de alguma indústria precisar de algum material e ela importar esse material para queimar aqui dentro. Enfim, principalmente para queimar, assim, para gerar energia. Porque o lixo tem uma calorimetria, né?
Então, ele consegue mas gerar aí energia. entra a questão do aquecimento global, né? Enfim, mas Aí é um buraco. mais um buraco. Então, tem essa coisa. Você falando antes também um pouquinho sobre essa questão do plástico e tal. A gente não tem um problema. Então, assim, o plástico não é o problema. Como você disse, a gente chama, assim, o conceito de ciclo de vida do produto, né? Não existe um produto que tenha uma solução melhor. Então, você substituir, tô tomando canudo de papel em vez do de plástico, é muito melhor. Como você falou, às vezes, uma perspectiva sim, mas por outra, não. Então, às vezes, pro descarte, pode até ser, né? Porque o papel, ele vai conseguir ali ser... ele vai conseguir ser desintegrado muito mais rápido do que o plástico. Mas se você for olhar para trás... Plantio de árvore, é monocultura, é eucalipto, tem que desmatar mata nativa, etc. Então, tem outras questões ali. É muito complexo, não tem um problema só. E fora que, especialmente o plástico, a gente, falando já de oceanos, ele ficou muito visível porque ele boia. Então, se você for mergulhar, o tanto de outros tipos de materiais que estão lá embaixo, que eles conseguem, né, afundar, assim, o problema não é só esse. É um problema. A gente daqui a pouco os caras estão inventando um plástico que afunde para poder, tipo assim, ó... Não deixa de ser um problema. É um problema, mas não é o único. A gente precisa trabalhar de uma maneira um pouco mais ampla, porque também as aplicações do plástico são inúmeras, a gente nunca vai conseguir substituir. Tem plástico provavelmente em alguma parte da minha roupa, na cadeira aqui, microfone com certeza. Então, são muitas aplicações e o canudo e a sacola representam 0,0 nada. Eu não uso canudo e não uso sacola. Mas eu entendo que existe aplicação do plástico em várias outras coisas do meu dia a dia e preciso, enfim, entender a aplicabilidade desse tipo de material. Na relação com o oceano, a gente mora em Salvador, né? Então... eu mergulho, né? Você mergulha. Então, assim, é eu absurdo. Mergulho, eu várias vezes vejo lata e... plástico, roupa, o que você imaginar, eu já vi. E não precisa ir muito longe. Preservativo, várias coisas na água. Assim. Na água. E assim, hoje de manhã eu tava na Coperguari, que é uma cooperativa que fica lá no subúrbio ferroviário. E aí uma das maiores aqui, né? Uma das maiores, uma parceirona nossa, assim, Tico, a galera lá do... E aí eu tava passando pela orla, que a gente foi fazer uma filmagem lá. E assim, como a gente tá na Bahia... tudo fica meio represado. Então, assim, fica indo e voltando o lixo. Muito lixo na praia. Eu queria aproveitar e mandar um alô para a turma do Fundo da Folia, que é um grupo de moradores ali da Barra, mergulhadores, surfistas, que faz um trabalho bem bacana. Já participei de algumas iniciativas que a gente vai na Maré Morta, mergulha ali entre o Porto da Barra e o Farol da Barra. Só aquele pedacinho ali. E aí agora vai de stand-up, vai mergulhando e coleta bastante pneu, lixo. Então surgiu na época do pós-carnaval e até hoje é mais uma dessas iniciativas, né? Um dia desse eu vou chamar a turma para vir aqui. Mas voltando aqui ao que você estava falando do que é preciso para você crescer, para que mais empresas consigam fazer isso, para aumentar esse nível de reciclagem e para que isso gere renda? O que é que você vê assim como principal gargalo, assim? Hoje, para o nosso trabalho, assim, o que a gente tem feito muito é entender quais são as empresas hoje que estão com muito volume de material nas prateleiras, e aí é só você ir no mercado, literalmente, assim, você vai ver lá a marca de achocolatada, a marca de refrigerante, a marca de biscoito, de farinha, etc., e entender como que a gente consegue construir soluções para as principais praças de atuação dela, para ela pelo menos começar, ou para ela também conseguir criar iniciativas próprias, porque hoje essas empresas elas também se unem, né, em associações, entidades representativas, e às vezes parte do problema está sendo resolvido sem ninguém nem saber que elas estão atuando. Tudo bem, mas às vezes é preciso também a marca se posicionar. Você trouxe o exemplo da Heineken. A Heineken também é parceirona nossa. Então, assim, às vezes a Heineken precisa dizer que, para além dela estar já fazendo aqui, que é para onde ela vai botar a parte legal, né? Responsabilidade legal ali, vai comprovar que legalmente ela está dentro do que a política pede, ela também vai se colocar como uma marca que está influenciando esse comportamento. Então,
é importante que a gente influencie as marcas e estimule as marcas a fazerem isso, porque as marcas têm um poder de capilaridade, mas as marcas chegam no Cabrobró, no Xique-Xique, do norte ao sul do Iapoque ao Chuí. Então, assim, elas têm esse poder. A gente precisa se juntar com elas. A gente não pode falar, ô marca, você é uma escrota, não tô nem pra você. Não. Infantilidade, entendeu? Assim, não. Cita algumas marcas, assim, pode citar, sabe? Assim, que você vê, assim, que tem uma responsabilidade, que tem feito um trabalho bacana, assim, cita algumas só daqui ou nacionalmente. Sim, assim, acho que aqui de Salvador a gente tem marcas interessantes. A sua marca que tá trabalhando com... ainda é pequenininha. Mas já é... Aqui da Bahia, Granola Tia Sônia. Sim, já tem um trabalho bem legal. Seu certificado B também. Certificados B. Então, assim, buscar também nos produtos, né, que você está consumindo ali, algumas logozinhas, pode facilitar o trabalho de você ganhar confiança, né, daquele produto, que aquele produto é certificado. Então, os selos, né? Os selos, isso são bem legais, assim. A gente tem... Eu adoro o da Vila, comer uma coisinha lá, que já trabalha com produto local. Então, assim, tem algumas marcas aqui, mas ainda são bem segmentadas, né? A gente não tem grandes marcas baianas, assim, que estão fazendo isso. Com exceção, vou até citar a Braskem. A própria Braskem, ela é baiana, assim, né, por natureza, mas é uma empresa gigantesca e ela já está começando a fazer alguns movimentos que, na minha visão, eu vejo com entusiasmo. Então, fazer aquisição de indústrias recicladoras. Então, ela está colocando a reciclagem dentro do negócio. A minha expectativa é que isso vai gerar uma movimentação na cadeia, porque o alumínio só virou o alumínio, ou seja, o alumínio só é essa cereja que todo mundo quer coletar, porque teve uma empresa lá atrás que fez esse processo acontecer. Então, eu estou botando um pouquinho minhas expectativas que essas empresas gigantescas do plástico vão se movimentar e essa indústria vai conseguir, de fato, acontecer. Mas aí, assim, empresa de prateleira... A Natura faz um trabalho interessante em relação a pequenos agricultores, agricultura familiar na região da Amazônia. A Dengo também. A Dengo, que também nasceu deles. Aqui na Bahia, a gente tem a Ama Chocolates também, que tem um trabalho interessante. Diego, legal. Então, assim, Foi bom você lembrar. Tem empresas que estão... Cada um é isso. Você vai pesquisar a fundo, você vai encontrar desafios, vai encontrar contradições. Na Solos a gente tem contradições, mas assim, são passos importantes com intencionalidade, com métricas, com indicadores e objetivos. Então, assim, essas empresas estão construindo estratégias e têm ali acompanhado os resultados dos seus investimentos. Eu acho que isso é importante. A empresa que faz só para fazer e no final do dia ela nem sabe quanto de fato, essas não me interessam falar. Me interessa me aproximar para eu conseguir influenciar e mudar a percepção dela. Então, assim, nosso trabalho é muito de estar ao lado dessas marcas para conseguir aliar, né, o que a gente tem de conhecimento, de intenção de mudar o mundo, com a capacidade de investimento e de entrar na vida das pessoas que elas têm. Eu não tenho essa capacidade de entrar na vida das pessoas como uma grande cervejaria tem, que tá todo dia tem gente que toma um produto deles, enfim. Então, isso é o que a gente vê. E com as políticas públicas. Então, toda semana eu tô com algum secretário, prefeito, vereador, alguém para falar sobre economia circular, falar sobre a necessidade de criar políticas para os resíduos sólidos, trazer a... E essa turma tá mais, vamos dizer assim, tá ouvindo mais, tá mais paciente em relação a isso, ou a turma tá sempre naquela... empurrando com a barriga e tal? É um mix. Eles entendem que é uma pauta. Gostei, é um mix. É um mix. Eles entendem que é uma pauta relevante. Então, a gente teve esse ano um bloco inteiro de 15 minutos do Jornal Nacional só falando de reciclagem. Nunca tinha acontecido isso. Então, um bloco inteiro falando do tema. Então, assim, o tema tá quente. Eu sou muito fã do André Trigueiro. André... Ele para mim, é uma grande referência. Ele me situa muito em relação ao que está sendo feito, acontecendo, né? O trabalho dele é muito sério, assim, de um jornalismo realmente para trazer essas pautas relevantes para a esfera pública, né? Para todo mundo que tem acesso ali aos meios mais massivos de comunicação. Então, esse processo, eu acho que de convencimento, ele é coletivo, como você falou. Às vezes, numa sentada, eu consigo convencer um tomador de decisão
a investir, a canetar alguma coisa ali, enfim, a criar algum programa, mas às vezes vai eu, vai você, aí vem o jornal. Precisa de muita gente estimulando para aquilo de fato acontecer. Meu trabalho é continuar indo, é continuar levando a pauta, é fazer palestra, é fazer encontro, é participar de eventos, para que a gente consiga ir envolvendo e aproximando, porque o pior dos mundos o lixo existe, cada um e todos nós produzimos, mas a gente vai afastar? Não, vamos trazer essa temática, vamos mostrar o que aquilo pode valorizar para aquele tomador de decisão. Às vezes você não precisa convencer o cara ou a mulher, geralmente são caras, né? Que tomam as decisões porque o aquecimento global, crise climática, são complementares. Você precisa trazer ele para essa realidade, porque crise climática já está acontecendo. Mas, assim, às vezes você tem um outro argumento que vai ser mais sensível para aquela pessoa, para ele poder mudar a percepção dele em relação ao que ele tem. Para ele sentir mais afinidade. Às vezes você vai numa perspectiva mais do catador. Olha, você vai trazer geração de renda para a sua cidade. Você vai conseguir trazer inclusão social. A gente vai conseguir trabalhar com uma perspectiva de gênero. A gente vai conseguir trazer as mulheres, porque a maioria dos catadores são mulheres. As mulheres são Sério? chefes de família. Não sabia. Tanto estatisticamente no Brasil, quanto nos nossos programas da Solos também. Tem um programa que a gente faz lá em Fortaleza, que é mais de 85% são mulheres. E aí você já começa a entrar com outros desafios, porque a mulher é quem cuida do lar. Então, quando o filho fica doente, ela falta, né, as nossas operações. Então, como a gente consegue dar algum tipo de assistência em relação a isso? Elas sofrem assédio. Então, como elas fazem a coleta, às vezes vem lá, alguém faz algum tipo de assédio, importunação mesmo. Então, como é que a gente também começa a empoderar essa mulher para ela conseguir lidar ou ter a rede, né, de afeto e de apoio que vai conseguir apoiá-la mesmo, estar junto com ela nesse momento. Então, vão novos problemas surgindo e aí a gente vai criando esses pontos. Quanto mais a gente vai fazendo, mais desafios acontecem e mais ideias, né, mais criatividade também a gente coloca para poder solucionar. E aí a gente vai ali naquela mesa do tomador de decisão, compartilhando perspectivas, trazendo narrativas e vamos tentando convencer. É muito importante que a gente se organize, né, e que cobre, mas é mais importante ainda para mim a gente tá fazendo a nossa parte, né? Senão a gente fica só apontando o dedo, falando como se fosse um problema do outro, quando na verdade a nossa decisão do que a gente vai consumir, como você falou, impacta diretamente na nossa saúde. Sim. Né? Eu costumo até falar que para as pessoas assim como Daniel, por onde eu começar? Eu falo assim, comece a descascar mais e desembalar menos. Comece a observar o seu lixo, né? O lixo da sua casa. Sim. Se você está vendo ali um monte de embalagem, lata, garrafa de vidro, plástico, saco, papel filme, é sinal de que você está comendo muito alimento ultraprocessado. E como os alimentos ultraprocessados, né, que são esses aí, os biscoito recheado, o suco de caixinha, né, e um monte de outras coisas, são alimentos excessivamente industrializados, eles são os que mais têm plástico, que mais têm embalagem, né, e são também os que mais causam problemas de saúde, né? Então, que você não tenha essa consciência de pensar na questão do meio ambiente, do lixo, mas pense em você, olhe para você, né? Olhe para o seu umbigo e veja que, além de estar fazendo um mal, né, de sobrecarregando uma coisa que já está sobrecarregada e que ninguém está conseguindo dar conta, né, em termos de resíduo, de geração de resíduo, veja que você tá também sobrecarregando seu rim, seu fígado, né? É muito açúcar, é muita gordura, é muito sal. Assim, não tem nada de interessante, né? Bom. Além de ter muita embalagem, né? E tem muito sal, muito açúcar, muita gordura. Então, você reduzindo, comendo mais comida de verdade, mais, né? Descascando mais. Quando você vai ver o lixo ali cheio de casca de mamão, talo de cenoura e tudo mais, você vai, além de estar se tornando mais saudável, você também vai ajudar muito a reduzir. Então, eu geralmente vou por esse caminho. Eu acho que é dessa forma que eu, como nutricionista, que eu tento chegar nesse assunto, né? Porque muita gente, às vezes, não... Daniel, esse papo não é legal e tal, né? Porque a gente vive uma coisa que eu vejo como um pano de fundo da nossa sociedade, é uma negação, né? A gente nega de que as coisas estão acontecendo, Sim. de que o lixo, né? Até falar assim, não, é legal, vou fazer, mas aí não prioriza. Né? Eu estava falando que lá no prédio a gente está fazendo
pela, sei lá, terceira, quarta vez essa iniciativa de reciclar 100% do que tem lá e tal. E não tem por que a gente não fazer isso, né? Todo mundo é muito bem instruído, todo mundo, né, muito bem educado. E a gente que consome muito, né? Quanto mais rica a pessoa é, maior o consumo. Sim. Então não tem por que não fazer, né? E aí é isso. No final são 10 pessoas num prédio de 30 e poucos andares. São 10 pessoas, 10 moradores que se reúnem, que fazem. E aí tá tudo certo, né? Contanto que alguém tome a iniciativa e faça, né? Como você, como eu tenho tentado fazer. E confesso que às vezes a gente acaba se passando na correria do dia a dia, né? Lá em casa, às vezes, eu brigava muito, né? Quando eu separo o lixo lá. Aí quando eu vejo lá o plástico misturado com comida ou com tudo embolado, porra, eu fico tentando... Antes eu ficava assim, procurando. Quem foi que fez isso aqui? Quem foi que... Deixa eu ver aqui. Ó, eu não consumo isso aqui. Aí gerava uma discussão. Então, hoje eu sou mais tranquilo. Mas é isso, né? Vamos fazer a nossa parte, tentar ser a diferença que a gente quer fazer no mundo, né? E queria que você desse algumas dicas, assim, sabe? Do que tá ao nosso alcance, além dessa questão da comida, né? De comer mais comida de verdade, menos embalado. O que você recomenda, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, de lugares de descarte ou de, sei lá, estratégias? Rapaz, assim, acho que buscar consumir produtores locais, então isso já vai aí pensando mais no macro, toda essa logística, essas emissões que o transporte acaba gerando. Sim, tem o transporte também, é verdade. Isso é bem importante, então, o que a gente puder. E assim, tá estimulando a pessoa que é seu conterrâneo, sabe? Alguém que é como você. Então, acho que a gente frequentar mais as feiras, mais lojas de rua, buscar, né, ali as possibilidades. E sim, pode ser mais difícil? Pode, mas isso também significa que você não precisa ter acesso àquilo a todo momento. É um movimento, uma coisa vai puxando a outra, né? A feira só tem aquele dia. Se precisar, segura um pouquinho, se vira com o que tem na geladeira, sabe? Semana que vem você vai lá de novo. Então, isso vai mudando sua relação com o consumo, né? Com a compra e tal. Então, acho que esse é um passo legal. E para reciclar mesmo, assim, tem gente ouvindo a gente do Brasil todo, né? Então, cada cidade tem um funcionamento. Mas, em geral, eu daria uma dica que é... Dá o Google cooperativa e o nome da sua cidade, que deve ter alguma coisa lá, sabe? Às vezes está no site da prefeitura, às vezes a própria cooperativa tem um site. Entre em contato com eles, entende se eles conseguem pegar na sua casa. Geralmente, para a cooperativa ir até a sua casa pegar, você precisa ter um volume expressivo. Então, não dá para ser só seu apartamento, teria que ser... vários apartamentos. Quem mora em casa precisa ser várias casas daquela rua para valer a pena, para ele buscar de graça. Ou, às vezes, eles cobram algum tipo de taxa. Se você consegue pagar, gente, R$50, sabe? Vai estar ajudando muita gente. Vai estar ajudando muita gente e você está ali naquele flow. Tem outras iniciativas mais estruturadas. Então, como eu falei, a gente da Solos opera a política pública de reciclagem da cidade de Fortaleza. Então, lá a gente tem um delivery da reciclagem. Todo mundo de Fortaleza estiver vendo a gente. Como é que é o delivery? Como é que é? Delivery da reciclagem. Chama reciclofortaleza.com.br. A gente faz, hoje é uma política pública do município, que a gente é a startup responsável por fazer todas as validações, que é um modelo bem inovador. Não existe outro assim como este no Brasil. E ela tá bem interessante. A gente começou em setembro do ano passado. A gente já tem quase 300 toneladas de material reciclado. Uma base de mais de 3 mil usuários participantes. Então, tá bem interessante. Fazendo aí. Legal. Boa, o reciclo. E é bem massa mesmo, assim. A gente tá tendo uma experiência de conseguir mostrar para as pessoas como é muito simples. Então, aqui é um exemplo e tem outras iniciativas interessantes por todo o Brasil, né? Outras startups, outras organizações da sociedade civil que também estão se organizando. Para nessa imagem. E aí, aqui é um bom exemplo. A gente pega muita coisa, então dificilmente vão pegar muito mais do que isso em outros programas. Então, tudo que for de papel, papelão, livro, jornal, revista, pode separar. E assim, uma coisa importante, eu até no começo do programa brinquei, não precisa daquelas latões coloridas, né? Cada um é uma cor, você fica confuso. Não. Pode colocar tudo numa sacola só, desde que esteja higienizado. Então, assim, o produto... Tira o produto, a cerveja, Sim, sei lá... o que para não virar aquele chorume, aquela... Não, fica terrível aquilo ali, porque esses materiais eles ficam muito tempo na cooperativa. Então, imagine todo aquele resto de comida durante um mês lá parado, fede demais. E dá bicho.
Os plásticos também, plásticos muito variados. Tem uma dica, se quem tiver interesse em saber que plástico está consumindo. Quando a gente vira as garrafas ou embalagens, no fundo tem um símbolozinho da reciclagem e um número. Esse número significa que plástico é. Geralmente, os plásticos do 1 ao 5 são recicláveis. O 6 e o 7 mais difíceis. Então, existe, mas não é extensivamente reciclado no Brasil. Então, de 1 a 5, você já pode ficar um pouco mais tranquilo. Aí tem outras variações de cor, não sei o quê. Mas uma dica, assim, mais tranquila. Eu não sabia desse número, não. Tem esse númerozinho. O vidro também é super, super fácil de reciclar. O vidro é um material que pode ser reciclado infinitas vezes. Você pode estar tomando uma garrafa de cerveja, de vinho, de azeite, um pote de palmito que já foi reciclado. O vidro, a reciclagem no vidro pode chegar a uma economia de 75% do consumo energético. Porque o vidro, ele vai num fornão, assim, mais de 1000 graus Celsius. Um negócio, assim, muito quente. Então, quando ele vem já o caco, não precisa de tanta quentura, né? A temperatura é um pouco menor. Então, o vidro é bem interessante, mas ele é barato. Então, no comércio da reciclagem, ele não é tão valorizado. Por isso que ele não tem tanta reciclagem. Entendi. Ele tem reciclabilidade, mas não é tão reciclado. Entendi. Os metais, que não são só alumínio, sucata de ferro. Você falou da placa, né? Esses equipamentos eletrônicos, dentro, eles têm um monte de componentes. Então, quando você abre uma televisão, você vai ver ali que tem metais, tem alumínio, tem plásticos, tem acrílico. Então, a galera da cooperativa desmonta esses materiais e ali a gente vai separando e vai direcionando para cada uma das indústrias. Então, é isso aí. Então, e aí a galera pode entrar, inclusive, no site do próprio Reciclo, mesmo se você for de outra cidade, dá uma olhada lá o que a gente recebe, porque, em geral, costuma ser um padrão, assim, né, do que as outras iniciativas. E tem iniciativas que conseguem entrar na sua casa e tem outras que você tem que se deslocar. Aí, você acumula um tantão e vai lá, leva seus resíduos. Às vezes você pode ganhar pontos. É o caso da que a gente até falou rapidinho antes aqui nos bastidores. Cerveja, né? Da cerveja, né? Que tem uma máquina que você coloca e troca por créditos. Tem outros programas que trazem outros tipos de benefícios. Tem até cartão. Tem iniciativa que você recebe Pix. Você recebe, você pesa seu material e ganha um valor em Pix. Então, assim, tem muitas coisas sendo testadas. A maioria delas, de fato, nas grandes cidades, no interior, é um pouco mais difícil, mas a gente espera aí que em 3 a 5 anos essas iniciativas já sejam todas validadas e tenham uma escalabilidade para ir para o Brasil todo. Então, assim, é um trabalho coletivo também, né? Agradeço a todo que a gente chama das empresas pares. Outras startups como a Solos que também estão fazendo trabalhos interessantes e complementares, porque não tem uma solução única. Para a gestão dos resíduos é igual ao transporte público. Não adianta só ter buzu, só ter táxi, só ter Uber. Buzu, para quem não sabe, é ônibus. Aqui na Bahia a gente fala buzu. Metrô, tem que ter tudo, porque cada parte da cidade tem um tipo de transporte que responde melhor. A dinâmica... Mototáxi, a dinâmica de cada um de nós, o objetivo do deslocamento. Então, para o resíduo é a mesma coisa. Tem que ter várias formas de você conseguir reciclar, precisa ter várias formas de dar acesso às pessoas à reciclagem. Show. Estamos chegando no final da nosso bate-papo aqui. Eu ficaria mais horas, porque eu tenho várias curiosidades em relação a isso, né? É um assunto que eu me interesso muito e que a gente precisa, quem não é interessado, se interessar, né? Por questões de necessidade mesmo, né? Para quem acredita no futuro, né? Porque para quem tem filhos, eu acho que todo mundo que tem filho pensa um pouco no futuro, né? Com certeza. Então, a paternidade me fez querer mais ainda do que eu já tinha a cuidar, deixar... Eu tenho uma coisa assim na minha cabeça que é tentar deixar para os meus filhos, né? E para as futuras gerações um lugar, um espaço melhor do que eu encontrei, entendeu? Se todo mundo tentar levar, né, por esse caminho de... Por onde você passar, você tentar deixar as coisas melhores, né? Ou mais limpas, eu acho que vai, né? Muita coisa iria melhorar. Sim. Então, queria lhe agradecer, sabe? De novo por ter vindo aqui. Queria que você... Queria lembrar as pessoas, né? Que que chegaram pro final, de se inscrever no canal. Isso é importante para que esse conteúdo e outros conteúdos continuem chegando até você, para que o algoritmo reconheça isso como relevante. Então, tem que curtir, tem que se inscrever no canal, tem que compartilhar. Deixa um comentário, nem que seja assim, gostei, não gostei. Mas isso também conta lá no algoritmo, certo?
sugestões do que vocês querem que eu traga aqui. Eu vou trazer sempre mais assuntos relacionados a questões ambientais, a parte de sustentabilidade, tá? Que é um assunto que eu gosto muito também. Empreendedorismo, que eu também sou empreendedor. Então, agradecer também aos patrocinadores, né? Que fazem esse apoio importante. A Mori, que é a marca de roupas que planta árvores. A Fruct, né? O suco detox, liofilizado. E também a Aroma de Gaia, com os óleos essenciais. Manda um recadinho aí para a turma que vê você também como um grande exemplo, para as pessoas que também querem fazer, né? Fazerem parte dessa mudança, para as cooperativas, e depois vamos fazer aquele conteúdo com as cooperativas. Eu quero muito ir lá conhecer, né, com você. Manda um recado para essa turma e como é que as pessoas podem ter acesso a você, sei lá, se dá palestra, se quiser lhe convidar para alguma coisa. A gente deixou o arroba dela aqui, não foi? Tá o arroba no seu Instagram. Mas fica à vontade aí para dar sua mensagem. Não, primeiro agradecer, assim, porque esse espaço, com certeza, acho que vai ser transformador para muitas pessoas. Aqui na Solos a gente tem um prazerzão de sempre falar, né, nutrir, espalhar esses pensamentos. Faz parte, assim, da nossa missão. Então, muito, muito obrigada. Você é um cara massa, fera, você sabe. Minha irmã, pode contar demais, assim. E, assim, todo mundo fica bem à vontade. Entra no nosso Instagram, LinkedIn. Eu não tenho Instagram, mas eu existo, mas eu não tenho Instagram. Mas, assim, entra lá no da Solos, Kiz, a turma responde, direciona, né? Não sou eu hoje, a Solos tem uma galera, então, às vezes, quer falar de um tema bem técnico, às vezes vai pra Camila, que lidera a parte logística, falar. Então, assim, pode falar lá pelo Instagram que a gente realmente responde e direciona pra quem dentro da Solos aquilo vai poder ser melhor endereçado, né? Trazer uma troca mais legal, e a gente realmente faz muito, muito isso. Quem for mais do corporativo e quiser também entender como poder estar junto com a gente, fazer parcerias, contratar as coisas também, pode falar por lá, ou pelo LinkedIn comigo, o Savile Alves, só tem eu no mundo, então não é difícil achar, é só falar mesmo. A gente realmente tá muito, muito aberto para também fazer com que cada vez mais a gente tenha negócios nordestinos, negócios liderados por mulheres, negócios de impacto acontecendo, florescendo aí pelo país todo. Então a gente acredita muito, assim, eu tô com essa missão. Esse ano a gente até brincou, né, que você tá viajando, eu tô viajando, encontramos hoje e, assim, realmente é a minha missão, assim, cada vez mais forte. Cada vez que eu vou para mais lugares, para fora, eu vou vendo como é importante a gente valorizar o nosso território. Assim, eu quero muito que tenham outras empresas nascendo por aqui, porque na maior parte dos lugares que eu vou, ou eu sou a única mulher, ou certamente a única nordestina ou nortista, né, assim, que não sou sudestina ou do sul. Então, é muito, muito importante que a gente estimule as pessoas a irem atrás dos seus sonhos, a buscar as oportunidades, a criar esses vínculos, fazer relacionamentos. Então, eu me coloco muito à disposição mesmo de quem quiser trocar uma ideia, quem quiser saber como começar, enfim, ou se perpetuar, porque a gente precisa fazer essa realidade. A gente precisa ter diversidade, sabe? Não dá pra ter só as mesmas pessoas pensando o Brasil, pensando a nossa sociedade, pensando pra onde o dinheiro vai. A gente precisa ter mais pessoas com intenções diferentes, com jornadas de vida diferentes, com olhares, né, e perspectivas diferentes. Então, acho que é bem, bem importante. Fizeram isso por mim, eu quero continuar fazendo isso por mais pessoas também. Legal, muito massa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um papo muito legal aqui. Na próxima segunda-feira estaremos aqui juntos, se Deus quiser. Valeu, um abraço aí e até a próxima.